Os déficits estão aumentando e a moeda russa, o rublo russo, continua a cair. Mas estará a economia russa à beira do colapso? Bem, isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Peço que me ajude se inscrevendo no canal e deixando seu like, já que o algoritmo do YouTube parece não gostar de recomendar vídeos sobre a guerra. E vamos pro vídeo. O rublo russo continua a cair, e desta vez pode ser diferente do que aconteceu no ano passado. Apenas 2 semanas após as tropas russas entrarem oficialmente na Ucrânia para a operação militar especial, o rublo afundou para o seu valor mais baixo, equivalente a 0,7 de um centavo de dólar. O Kremlin reagiu rapidamente, gastando suas reservas de moeda estrangeira como se estivessem jogando euros em uma fornalha. E os efeitos disso foram quase que imediatos. Dentro de um mês, o rublo recuperou o valor perdido e até junho estava valorizado, alcançando 18 centavos de dólar e se mantendo acima de 16 centavos até dezembro do ano passado. No entanto, as reservas financeiras não duram para sempre, afinal elas são finitas. Os ativos congelados em bancos estrangeiros permanecem congelados e gradualmente o declínio começou. Hoje é possível adquirir um rublo por um único centavo de dólar, e a tendência de queda continua. Vale ressaltar também as supostas acusações de que o governo russo estaria considerando a implementação de restrições mais rigorosas para a aquisição de moeda estrangeira, incluindo o dólar americano, como parte de seus esforços para conter a desvalorização do rublo e estabilizar a economia. Enquanto isso, a Rússia estava desfrutando de um superávit orçamentário. Até julho de 2022, haviam acumulado uma quantia considerável de 5,7 bilhões de dólares em dinheiro não gasto. No entanto, com as sanções começando a surtir efeito e as reservas sendo usadas para sustentar o rublo, o fim estava se aproximando. Em julho de 2023, o orçamento russo já estava no vermelho, com um déficit de 29,3 bilhões de dólares. Grande parte desse déficit se deve aos gastos com a guerra, aumentando a produção desde balas até feijões para lutar naquilo que se tornou uma guerra de desgaste. Na verdade, o maior obstáculo para a economia russa não são as sanções. Embora elas desempenhem um papel fundamental, a grande pedra no sapato, atualmente, é a escassez de mão de obra, algo que eles não conseguiram preencher. Enquanto fuzis e tanques precisam ser construídos, a força de trabalho que os construía está na linha de frente na guerra da Ucrânia. A importação de trabalhadores estrangeiros seria a solução ideal para essa situação, mas as sanções colocaram um freio na imigração e força de trabalho estrangeira. Aqueles que chegam têm que enfrentar a burocracia russa e a possibilidade de serem enviados para a linha de frente na guerra. No geral, os gastos militares não podem e não conseguem ser cobertos pelo mercado de exportação que a Rússia perdeu. O petróleo, por exemplo, ainda gera muita riqueza, mas as nações aliadas aparentemente não estão com um apetite tão grande. A Índia está disposta a pagar 68 dólares no barril de petróleo, ligeiramente acima dos limites impostos pelas sanções da União Europeia, mas bem abaixo dos mais de 100 dólares por barril que chegou a pagar no ano passado. Vale lembrar que o custo de extração e exportação da Rússia gira em torno de 45 dólares por barril de petróleo. A Rússia também está enfrentando dificuldades para exportar seus grãos devido a questões com proprietários de navios, seguradoras e bancos. Isso resulta em custos mais altos e escassez de alimento no mercado mundial. A inflação tem corrido não apenas no rublo, mas em todos os aspectos da vida moderna russa. O Banco Central da Rússia recentemente aumentou as taxas de juros em 1% na tentativa de controlar a inflação e os juros futuros que não para de subir. E com o governo russo prometendo gastos ilimitados na produção militar, a inflação certamente continuará crescendo rapidamente. Os gastos militares, principalmente em itens de uso único como munição, drones kamikazes, mísseis de cruzeiro e até mesmo os itens de alto valor como tanques e aviões, que perdem seu valor quando perdidos em combate, não são sustentáveis a longo prazo. Toda essa situação lembra os tempos soviéticos, e todos nós sabemos como a economia soviética terminou. Alocar recursos substanciais para atividades militares, como financiamento de tropas e logística de guerra,
tem impactado negativamente o orçamento nacional. Dados recentes revelam que os gastos militares da Rússia aumentaram em mais de 10%, contribuindo para uma redução dos investimentos em setores essenciais da economia, como infraestrutura e educação. Em 2023, a Rússia se vê mergulhada em uma recessão econômica com uma queda notável em seu produto interno bruto, marcando um declínio acentuado em relação aos anos anteriores. Essa queda reflete a pressão sobre setores chaves como energia e exportação de commodities, devido a fatores como instabilidades nos mercados globais e volatilidade nos preços das matérias-primas. As sanções econômicas impostas por diversas nações em resposta à intervenção militar russa não apenas dificultam o comércio exterior, mas também minaram a confiança dos investidores estrangeiros. O índice de confiança dos investidores estrangeiros na Rússia caiu para um nível alarmante, refletindo a incerteza sobre a estabilidade econômica e política do país. Essa situação tem contribuído para uma saída de capitais e uma queda no investimento direto estrangeiro no país. A redução das atividades econômicas, especialmente nos setores afetados pela recessão, levou ao fechamento de empresas e à diminuição de oportunidades de emprego. Esse cenário é agravado pela falta de investimento em novos empreendimentos e pela relutância das empresas em contratar em meio à incerteza econômica. Além da reviravolta na questão econômica, outros segmentos também estão sendo deteriorados na Rússia. Neste vídeo que está aparecendo aí na tela, eu te conto todos os outros desastres inesperados que estão acontecendo e mudando completamente o cenário global da guerra e da economia da Rússia. Este foi o vídeo de hoje, não se esqueçam de compartilhar, abraços e até a próxima!